Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, como é bom compartilharmos do amor do Senhor, como é bom estarmos em comunhão na casa do Senhor, aprendendo um com os outros, nos enchendo do Senhor. Não é verdade? Não há lugar melhor do que viver nos átrios do Senhor. E essa noite é uma noite especial, porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui. Ele escolheu cada um, eu e você, para que hoje nós estivéssemos aqui. E não viemos com outro propósito, senão louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu gosto muito de cantar. Vocês sabem, né? Ah, vocês sabem. E aí hoje eu fiquei incumbida de trazer a mensagem falada. Mas como a música não sai de mim, eu convidei o meu irmão que vai estar fazendo aqui um fundo musical e o combinado é que ele toque até os dedos ficarem dormentes. Então tá tudo combinado, né, meu irmão? Seja bênção, que Deus te use e não deixa de ser uma mensagem cantada. Porque, né? O fundo musical ali tão gostoso. Então eu aproveitei, né? E vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te agradeço por essa noite estar na tua presença. Que eu seja usada como canal nas tuas mãos para trazer aquilo que nós precisamos ouvir de ti. E que essa palavra chegue primeiro ao meu coração. E depois chegue ao coração da tua igreja, Senhor. E que juntos nós possamos crescer para a honra e glória do teu nome. Independente das necessidades, das angústias, das perseguições. Nós possamos sempre estar firmados em ti. Que um dia morreu por cada um de nós para que tivéssemos vidas e vida em abundância. Para que hoje estivéssemos aqui, Senhor, para honrar e glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Estamos numa série de mensagens que diz: o Senhor transforma derrotas em vitórias. E o texto base se encontra em 2 Coríntios 12, 10, se você tiver a sua Bíblia e puder abri-la. 2 Coríntios 12, 10, que diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, glória a Deus. E o subtema que eu fiquei responsável de trazer essa noite é: por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas perseguições. E quando me deram esse subtema, meu Deus, é forte, perseguição. E nós vemos que isso tem acontecido, já acontecia há muito tempo atrás, desde o tempo dos discípulos, dos apóstolos, né? Mas o Senhor está voltando, igreja, e a tendência é que isso aumente, que as perseguições aumentem. E nós temos que estar firmados em Cristo, sabendo que isso vai acontecer, mas que somos mais fortes em Cristo Jesus. Ele é que é a nossa fortaleza, Ele é que é o nosso socorro em momento de angústia. Amém? A perseguição, ela faz parte da jornada cristã. Eu acredito que todo cristão genuíno já enfrentou algum tipo de oposição durante a sua vida. E não estou falando apenas da questão espiritual, em que o inimigo coloca desânimos, pensamentos negativos em nossa mente, mas eu estou falando de pessoas que não aceitam a nossa decisão de seguir a Cristo. Seja a nossa família, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na faculdade. O próprio Jesus, que não tinha cometido erro algum, pecado algum, ele sofreu mais do que podemos imaginar. Mas ele nos deixou um versículo que é muito conhecido da igreja, se encontra em João 16, 33, e diz: no mundo tereis aflições, contudo, tenham um bom ânimo, eu venci. O Senhor, Ele não nos enganou, igreja. Ele disse que vamos ter aflições, que vamos sofrer. Não, quando eu aceitar Jesus, tudo vai passar, tudo vai ser só paz, só tranquilidade. Não, vai vir as aflições, vai vir as tribulações. E é aí que vai mostrar em quem você está firmado, se é nele ou não. Glória a Deus por isso. Um dos seguidores de Jesus que foi perseguido até a morte por amor a Cristo foi Estevão. E vocês conhecem essa história.
Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 8 e vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Atos 8, o verso 1, 2 e 3, que é uma passagem bem conhecida e diz: E também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Estevão foi cruelmente apedrejado até a morte. E Saulo, como ele era conhecido, testemunhou e aprovou toda essa atitude. Mais tarde, Saulo pede autorização aos líderes judeus para caçar, para prender e punir outros que estivessem espalhando o que Jesus ensinava. Saulo, na verdade, achava que Jesus era uma farsa. Ele achava que todos aqueles que falavam do Messias e seguiam a sua palavra estavam errados, que ele estava certo, porque ele era Saulo. Saulo ficou então conhecido por ser perseguidor de cristãos. Mas Saulo, a caminho de Damasco, e eu amo essa mensagem que se encontra em Atos 9, a caminho de Damasco, sabendo que lá viviam judeus que consideravam Jesus como filho de Deus, seguiu com seus soldados com o intuito de quê? De prendê-los, porque ele queria perseguir os cristãos. E na estrada para Damasco, Saulo foi interrompido por uma grande luz que o cegou. E ele e seus guardas ouviram uma voz: Saulo, por que tu me persegues? E essa era a voz de Jesus. Não tem como a luz de Jesus chegar e não haver mudança. Para que nós estivéssemos aqui, um dia essa luz nos alcançou, não é verdade? E mudou a nossa vida. Quando a luz do Senhor chega, há mudança de vida, há mudança de atitude. E ali, rapidamente, quando Saulo ficou cego, ele reconheceu que estava cometendo um dos maiores erros de sua vida. Daquele dia em diante, a vida de Saulo mudaria, inclusive seu nome. De Saulo, o homem inteligente, de posses, estudioso, ele passaria a se chamar Paulo, o menor, o pequeno, porque no reino do Senhor a gente é pequeno. O Senhor é que tem que crescer. Nós temos que diminuir. E o Senhor é que tem que prevalecer. O Senhor é que tem que brilhar. Amém? De perseguidor ele passou a ser perseguido. E há muito que podemos aprender com a vida do apóstolo Paulo, igreja. O apóstolo Paulo nos ensina que no momento de fraqueza, no momento de angústia, tudo isso nos gera muito aprendizado. As injúrias, as necessidades, as perseguições, as tribulações que enfrentamos, muitas vezes chegam de forma repentina, não é verdade? A gente nem espera e ela chega e a gente se sente fraco. Porque somos de fato fracos. Se temos alguma força, ela vem do Senhor. Mas tudo isso nos gera aprendizado, porque sabemos que existe um Deus que nunca nos abandona nesses momentos, não é verdade? E qual é a alegria que nós podemos ter nas perseguições? Meu Deus, irmã Riane, que pergunta absurda. Que alegria nós podemos ter nas perseguições? Realmente parece uma pergunta absurda. Mas foi assim que os apóstolos reagiram às prisões e aos açoites que receberam quando testemunhavam de Cristo. Nós podemos ler em Atos 5:41 que diz: Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles saíram alegres. Que alegria é essa, gente? Só pode ser uma alegria que vem do Senhor, porque nós precisamos olhar a herança depois das perseguições. Eles não viam aquilo ali, eles viam muito mais além, porque o nosso foco, igreja, não é essa terra, não é os bens que essa terra nos proporciona.
Nosso alvo é o lar celestial, é a morada que o Senhor preparou para mim e para você. Ele vem um dia me buscar, Ele vem um dia te buscar, e esse deve ser o nosso alvo. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Um dia vamos morar no nosso lar eterno com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então precisamos aprender a olhar essa herança. Precisamos olhar após as perseguições. Precisamos olhar após as necessidades. Porque de fato nós vamos passar por isso aqui na terra. Mas se nós nos apegarmos ao que estamos passando aqui, a gente desaba a igreja. A gente perde a alegria da salvação. O nosso olhar tem que ser muito além. Em Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Ser perseguido por causa de Jesus nos identifica com Ele. E como servos do Senhor, como nós podemos nos posicionar diante das perseguições? Nós devemos estar preparados para encontrar oposição. Como nós lemos lá em Atos 8, no verso 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Estevão foi morto e os seus amigos tiveram que sair das suas casas, dos seus empregos. E que crime eles tinham cometido? Nenhum crime. Eles apenas tinham entregado a sua vida a Jesus. Eles apenas estavam falando daquilo que eles estavam cheios, daquilo que eles estavam transbordando. Porque um dia eles beberam da água da vida. E quem bebe da água da vida, transborda, irmão. Transborda, glória a Deus. A verdade é que existe uma grande batalha sendo travada. E essa batalha, ela é espiritual. O diabo, ele não quer, igreja, que a gente fale de Cristo. Ele não quer que a gente tenha o brilho do Espírito Santo. Ele não quer que a gente se alegre mesmo nas tribulações, independente das circunstâncias. Ele não quer. Então existe uma grande batalha sendo travada. De fato, se formos amigos de Deus, tornaremos automaticamente inimigo do mundo. Amizade com um significa inimizade com o outro. Ou você escolhe Deus, ou você escolhe o mundo. Não podemos ficar em cima do muro. E servir a Deus não é fácil. Eu sempre digo para o meu filho, ser cristão é difícil, né? Ser servo é difícil, né? Porque a gente tem que renunciar muitas coisas, não é verdade, jovens? Temos que renunciar a muitas coisas. E às vezes nos dói, nos machuca, porque a gente não queria renunciar. Mas por amor a Cristo, a gente abre mão de coisas que a gente gostaria de fazer. Tem uma fábula muito interessante que talvez vocês conheçam, mas eu gostaria de ler aqui para vocês. Há uma fábula sobre uma cobra que estava perseguindo um vagalume. Depois de tentar escapar de todas as formas e tendo chegado ao limite das suas forças, o inseto pediu uma trégua ao réptil e perguntou: eu lhe fiz algum mal? Não, respondeu a serpente. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não, foi novamente a resposta. Então por que você está tentando me matar? Então por que você está me perseguindo? Perguntou o vagalume. Porque eu não suporto ver a sua luz brilhar, respondeu a serpente. Se a luz de Cristo brilhar no nosso interior, com certeza incomodaremos aqueles que estão em trevas. A luz de Cristo incomoda. E eu não entendia isso, irmão. Quando eu comecei a realmente deixar o Senhor me usar, eu tinha muito medo de dizer antigamente: Senhor, eis-me aqui. Porque realmente quando eu pensava, e o que é que o Senhor vai querer de mim, né? Eu não vou falar isso não, porque eu tenho medo. Como se eu não falando isso, o Senhor não fosse agir. Ele age, eu falando ou não. Mas eu tinha medo desse versículo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu passei muito tempo sem querer falar esse versículo de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque eu tinha medo. Mas o dia que eu aceitei isso, falei: Senhor, usa-me, sem medo. Usa-me para o que o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, seja onde o Senhor quiser. Eu comecei a entender muita coisa, igreja. Os vales da sombra da morte que eu passei,
Os momentos de escuridão que eu passei e que eu não entendia no momento, eu vim entender depois. Porque o Senhor me colocou ali naquela escuridão para que eu brilhasse, para que você também brilhe nos momentos em que você está passando. Porque a luz incomoda as trevas. E às vezes a gente não entende por que eu estou passando por esse caminho tão escuro. Porque Deus me permitiu passar por essa tribulação, por essa perseguição. É para você brilhar, é para você iluminar, porque você e eu somos luz do mundo. Então temos que nos apegar a essa mensagem, igreja. Temos que entender que o Senhor permite essas coisas para que Ele possa agir em nós, para que Ele possa trabalhar em mim e em você. Mas nós temos que deixar que isso aconteça, para que possamos nos encher e transbordar do Senhor. Devemos também estar preparados para derramar lágrimas diante das perseguições. Nós lemos no verso 8, no verso 2 do capítulo 8 de Atos: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Em outras versões, grande pranto. Não há perseguição sem choro. Assim como os homens piedosos enterraram Estevão, nós também enfrentaremos dias difíceis. E se for para chorar, chore, mas chore aos pés da cruz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Em 2 Coríntios 4,17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz num peso eterno de glória muito excelente. É muito além do que passamos aqui, igreja. O alvo é a eternidade. Vamos pensar nisso e vamos seguindo aqui, vamos passando pela prova, dando glória a Deus, até a volta do Senhor, até um dia Ele vir buscar a sua igreja e nos levar para o lar celestial, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nada que entristeça o nosso coração, a nossa alma, mas só alegria, adoração, junto àquele que é digno de honra, de glória, e que está aqui esta noite falando comigo e falando com você. Glória a Deus. Paulo está dizendo nesse versículo que acabamos de ler, que nós sofremos, que nós perdemos, porém em comparação à glória que será em nós revelada, isso aqui é bem pequenininho. Tudo que estamos passando é leve. O presente pode estar até sendo doloroso, eu não sei o que você está passando, mas o nosso futuro será glorioso, aleluia. O nosso destino não é um corpo caquético, mas é um corpo de glória, aleluia. Nossa jornada não termina numa tumba fria, mas na nova Jerusalém celestial, glória a Deus. Nosso fim não é a morte, mas é a vida em Cristo Jesus, aleluia. Vale a pena ser discípulo de Jesus, sorrindo ou chorando? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque em pensar que um dia nós vamos morar com Ele, meu Deus do céu, vale muito a pena. Renunciar às coisas desse mundo e caminhar, mesmo que muitas vezes seja se arrastando. A nossa recompensa como discípulo vai muito além de um destino ou algo que recebemos nessa vida bem aqui. É uma bênção que já começou aqui, mas que vai se estender por toda a eternidade. Começou aqui, igreja. Aqui é só um teste. É só um teste, mas será que seremos aprovados? Glória a Deus, seremos aprovados em nome de Jesus. Glória a Deus. O que nos aguarda está acima de qualquer perseguição. A perseguição, ela faz parte do processo de seguir a Cristo. Ser cristão realmente não é fácil. Como seres humanos imperfeitos que nós somos, nós gostaríamos muitas vezes de fazer tudo o que a palavra de Deus fala, nós queríamos fazer ao contrário, não é verdade? Porque a nossa carne às vezes quer reinar. Porque nós temos um coração mau.
Se algo de bom existe em nós, é porque vem de Jesus, vem do Senhor. E às vezes nós gostaríamos, não vamos negar, porque ninguém aqui é santo, ninguém é perfeito. Nossos pensamentos são maldosos. Às vezes tem pensamento maldoso. E às vezes a gente gostaria de fazer o que a palavra ensina, a gente gostaria de fazer ao contrário. Porque somos seres humanos imperfeitos. E tem um versículo que diz em Romanos 12:14, e eu acho muito interessante, que diz: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Mas dá vontade de fazer a mesma coisa, não dá não? Dá, tem horas que dá, irmãos. Somos seres imperfeitos, não somos cheios de pecado. Às vezes a pessoa faz e a gente quer revidar sim. E se não revidamos é por conta de Jesus. E muitas vezes revidamos e vamos lá, pedimos perdão para o Senhor e continuamos, zeramos o cronômetro e continuamos caminhando com o Senhor. O negócio é reconhecer que erramos e buscar não fazer mais. Porque quando alguém nos persegue para a gente abençoar, meu Deus do céu, isso não é fácil não, isso é difícil. Aquele irmão atribulado que tira a nossa paz, só Jesus na causa. Aquela pessoa atribulada do seu trabalho que tira a sua paz, só Jesus na causa, mas você tem que abençoar. Nesse último congresso que teve das mulheres lá no Sesc, a irmã falou que várias vezes ela mandou algumas pessoas para baixa da égua, né? Estava com raiva, mandou a pessoa para baixa da égua. E aí eu fui fazer um Google para ver o que era baixa da égua, né? Baixa da égua é a expressão que significa o mesmo que dizer para uma pessoa se afastar, ir para distante porque está atormentando alguém. Isso vai para baixa da égua, né? E a irmã disse que já mandou muita gente para baixa da égua. Aí uma irmã que estava participando do congresso levantou a mão e disse: irmã, existe um local em Teresina que se chama Baixa da Égua. E a irmã não sabia. A irmã, vixe, pois eu mandei muita gente para lá. A irmã já tinha mandado. E aí eu imagino a cidade, a entrada da Baixa da Égua. Em vez de estar assim, seja bem-vindo à Baixa da Égua, está assim uma plaquinha: desculpe os transtornos, estamos lotados. Porque muita gente já mandou gente para Baixa da Égua. Então, irmãos, não mandem ninguém para Baixa da Égua, porque lá já está lotado, tem até fila de espera. Vamos mesmo cumprir o que Romanos 12:14 diz, que é para abençoar os nossos irmãos. Então fica tudo combinado. Eu fiz um Google também e existe uma comunidade em Teresina, no centro de Teresina, que se chama Baixa da Égua. Então, se um dia vocês quiserem conhecer e realmente ver se está lotado ou não, pode ser que a gente precise até falar um pouquinho de Jesus para aquelas pessoas que estão lá, né? Fazer a diferença. Interessante. Temos que ter em mente que a nossa luta não é contra as pessoas. Não é. Temos que entender que a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Em Efésios 6:12 já diz isso. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Infelizmente, as pessoas podem ser usadas pelo diabo para nos fazer mal, para fazer mal aos servos do Senhor. Como hoje existe, como no tempo de Jesus, dos discípulos existiam também. Mas é por isso que Jesus nos orienta a orar por aqueles que nos perseguem, a abençoar, para que assim como eu e você um dia conhecemos a Jesus e mudamos a nossa vida, as nossas atitudes, essas pessoas também possam ter esse encontro com Jesus. Em Mateus 5:10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aleluia. Mas tome cuidado, porque para não buscar a perseguição, ser intolerante um com os outros, irritar as pessoas, irritar os irmãos e muitas vezes usando até a própria Sagrada Escritura, dar mau testemunho e depois dizer que está sendo perseguido, não vale, hein? Não vale, porque Jesus ele não agia dessa maneira. Nós devemos ser conhecidos por amar a Deus, por amar ao próximo, por olhar para o próximo com um olhar de misericórdia. E se o outro errar com você e quiser lhe prejudicar, que ele esteja errado e não você. Amém? Que a gente esteja
fazendo o que Jesus nos ensina, que é abençoar. Porque cá para nós, eu sei que dá vontade, mas não pode, viu? Nada debaixo da égua, vamos abençoar os nossos irmãos, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler uma reflexão aqui com vocês que eu achei muito interessante e eu quero que vocês escutem com atenção e reflitam. Você não tem o controle do que as pessoas farão com você. Você não tem o controle das palavras que doem que você vai ouvir. Você não tem o controle da frieza das pessoas com você. Mas você tem o controle do que você irá fazer, do que estão fazendo com você. E a sua atitude vai dizer a respeito de estrutura e de raízes que você tem em Deus. Se cada decepção que você viver, se cada tristeza, se cada traição, se cada perda, se cada palavra doída, um pedaço seu for ficando pelo caminho, o que vai restar de você? A questão não é se as perseguições virão, igreja, porque elas virão. E elas farão parte da vida daqueles que desejarem ser cristãos fiéis, cristãos verdadeiros, verdadeiros adoradores que busquem ao Pai em espírito e em verdade. A questão é como nós reagiremos diante das perseguições. Nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Muitas pessoas não abrem essa palavra para ler. Nunca abriram ou abrem pouquíssimo e não conhecem a palavra do Senhor. E eu e você que conhecemos, nós podemos ser essa Bíblia que o mundo não lê. E nossas atitudes vão mostrar se realmente somos de Deus ou não. E diante das angústias, das necessidades, das perseguições, como é que nós temos reagido? Nós temos reagido como Jesus reagiria? Ou nós temos nos desesperado, colocado a culpa no outro, brigado, nos enchido de mágoa, de rancor? Isso aí a gente pode, tem coisas que a gente não pode controlar na nossa vida, mas tem coisas que nós podemos, e uma delas é as nossas atitudes. Agora, é fácil? Não é. É uma busca diária, é buscando em Cristo, é de joelho, é em oração, é em santidade, é em renúncia, jovens. Para que nós possamos ser o brilho de Jesus, onde quer que estejamos, possamos ter o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Para encerrar, eu gostaria de cantar essa canção que o meu irmão já está dedilhando ali, porque eu e você, nós temos a marca da promessa. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe seus dedos. Glória a Deus, dedos abençoados de Jesus. Eu convido você para se colocar em pé. E você vai declarar que você tem a marca de Cristo, a marca da promessa. A promessa que um dia Ele fez para mim e para você, para que um dia fôssemos morar com Ele na glória, no lar celestial. Aleluia, se apegue a essa promessa, irmão. Jesus está voltando, viu? Jesus está voltando, Ele está bem pertinho. E Ele vai levar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos louvar? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em minha marca? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu o quê? É fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e abençoe cada um deles. Unges minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa, prepara
diante dos meus olhos. Você vai declarar que tem a marca da vitória, da promessa. Eu tenho a marca. Declara que você tem a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Você tem. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Temos a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a... Mas quem vai apagar? O selo. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido, declare. Pois quem me prometeu o quê? É fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Que bom, Senhor, que temos a Ti. O Senhor é a nossa sorte. É em Ti que esperamos, Deus. Os dias têm sido tão difíceis. Mas como igreja, Senhor, que possamos colocar as nossas angústias, as nossas necessidades, as nossas perseguições, as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas percas aos pés da cruz. Porque conhecemos um Deus que pode fazer aquilo que não podemos, que pode nos fortalecer em momentos de angústias. E esse Deus está aqui neste lugar. E te agradecemos, Senhor, porque sentimos Tua presença aqui. Não somos dignos, somos infiéis, Senhor. Mas o Senhor continua sendo fiel. E eu sei que o Senhor tem ouvido o clamor da Tua igreja. Eu sei que o Senhor tem abençoado a primeira igreja batista. Porque é uma igreja que busca Te louvar e engrandecer o Teu nome com valores da Tua palavra, das Sagradas Escrituras. Te agradeço, Senhor. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. E nos ensina, Senhor, a renunciar tudo aquilo que não vem de Ti, para que nós possamos nos encher cada vez mais de Ti, que possamos transbordar da água da fonte da vida, assim como aquela mulher samaritana um dia bebeu da água desta fonte e transbordou, que nós também possamos transbordar por onde quer que passemos, Deus querido. Te agradeço por cada um dos meus irmãos aqui esta noite. Te agradeço porque o Senhor recebeu os nossos louvores, recebeu a nossa adoração. E eu espero que cada um de nós possamos sair diferentes da maneira como entramos aqui essa noite. Possamos sair renovados, curados, para a honra e glória do Teu nome. Eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor essa noite?